o marxismo foi um sério esforço no sentido de aproximar a filosofia do que parecia a Karl Marx ser a realidade concreta da vida humana e da história. Porém, a própria dimensão chamada história, tá certo? Para mim é hoje difícil conceber que ela seja realmente uma realidade concreta, né? A realidade concreta que você observa na vida humana são comunidades se desenvolvendo separadamente, sem contato nenhum ao longo de milênios, e se ignorando solenemente, e às vezes não tendo sequer a ideia de que elas pertencem a uma mesma espécie animal. O número de culturas que se denominavam a si mesmos seres humanos, subentendendo que os outros eram outra coisa, é muito, muito grande. Tá certo? Então, a dimensão mesma, não é possível conceber uma história humana sem uma dimensão de humanidade como uma espécie única. E esta dimensão não é de maneira alguma uma coisa autoevidente, pelo menos para os próprios personagens envolvidos. O horror que a palavra racismo hoje nos inspira frequentemente nos faz esquecer que o racismo é uma das constantes mais universais das sociedades humanas. É um fenômeno que é observado em toda parte, sob formatos diferentes e com pretextos diferentes, mas está presente, de certo modo, em toda parte. Então, a ideia de que existe uma história da humanidade, né, é uma ideia que só aos poucos foi se perfilando na mente ocidental, principalmente, entre os ocidentais e entre os árabes. Mas, por exemplo, para que essa ideia penetrasse na cultura chinesa, foi só sob o viés ocidental e no século XX. Antes, a própria, vamos dizer, o isolamento da China fazia com que ninguém na China tivesse o menor interesse pelo que estava se passando em volta. De modo que os chineses são um dos poucos povos que têm registros históricos meticulosos ao longo assim, de 5 mil anos. Os outros não se preocuparam com o registro histórico até muito recentemente. Porém, era somente a história do que se passava na China e, sobretudo, o que se passava com as dinastias governantes. De modo que, quando uma palavra se torna de uso comum e corrente, ela nos dá a impressão, sempre nos dá a impressão de transmitir uma coisa que existe, uma coisa real, objetiva. Tá certo? Mas isso é justamente o fetichismo das palavras. Você ouve falar em história, você tem a impressão assim, que existe esta dimensão em si mesma, que ela é um dado objetivo, tá certo? E que, de certo modo, nós estamos dentro da história. Tá certo? Bom, a verdade é a seguinte, nós estamos dentro do tempo e estamos no planeta Terra. Esses dois são dados objetivos. Né? Quer dizer, não houve nenhum ser humano jamais que se subtraísse à passagem do tempo e não houve nenhum que vivesse fora do planeta Terra. Tá certo? Então, esses dois dados, eles se fundem de alguma maneira, confusamente, na ideia de história. Você estar dentro do tempo não quer dizer que aquilo que você está fazendo e vivendo tem algo a ver com o que outra pessoa fez e viveu. Então, vamos dizer, o simples repertório das comunidades humanas existentes, que a rigor não está completo até hoje, ele só começou a ser feito muito recentemente. Esses povos se ignoravam totalmente. Quando levaram pela primeira vez um índio para a Europa, é um fato que é relatado numa famosa crônica de Michel de Montaigne, que eles chamavam de Tupinambô. Aquilo causou estranheza, era como se fosse uma peça de museu. E, do mesmo modo, os povos de regiões mais remotas, a primeira vez que viram um europeu, ficaram assustadíssimos, que de repente chegava um homem coberto de ferro, que eles nunca tinham visto. Você imagina o que é para um índio que viveu semi-pelado a vida inteira, de repente chega um camarada com capacete, couraça, né?
Então, evidentemente, é um extraterrestre. Então, a estranheza, não só a estranheza entre os povos, mas a imensa separação entre os vários processos culturais, supondo-se que esses processos tivessem alguma unidade interna deles, o que também pode ser duvidoso. A ideia de que todos esses povos, vivendo as suas experiências separadas, constituam uma unidade e que esta unidade possa ter um sentido total e que esse sentido total possa ser conhecido pelo ser humano, é uma ideia muito recente. A ideia que só aparece, a rigor, aparece com Voltaire, com Montesquieu e finalmente adquire a sua forma clássica com Hegel, com a filosofia da história universal. Tá certo? E desde Hegel houve várias tentativas de delinear o que seria o perfil de conjunto desse movimento histórico global. Todos esses esforços sempre fracassaram, todos eles, sem dúvida. Então, hoje em dia, a ideia, vamos dizer, de um sentido total da história, leva o nome da metanarrativa. Quer dizer, além das várias narrativas concretas do que aconteceu aqui ou ali, existiria então uma metanarrativa que as abrange a todas e expõe de algum modo o sentido do conjunto. Porém, quando Hegel publica a sua filosofia da história universal, aquilo tem um impacto tão grande que quando você chega já no tempo de Karl Marx, né, 2 ou 3 gerações depois, já é possível, com o próprio Marx, interpretar o movimento de conjunto da história universal em termos materiais. É uma coisa que nem Hegel havia tentado. Ou seja, Hegel acredita que existe uma unidade da história humana, mas essa unidade se dá, vamos dizer, num nível abstrativo muito alto, que ele chama a história do espírito, quer dizer, o espírito que vai se objetivando através das suas manifestações históricas e através das suas autocontradições vai se desenvolvendo. Até hoje não se sabe direito quem é esse tal de espírito, se é Deus, se é o próprio Hegel, se é o leitor que está lendo aquilo. Quer dizer, é um conceito que, com boas razões, o Eric Voegelin diz que é um conceito mágico. Tá certo? Porém, Karl Marx vai dar, vamos dizer, a este conceito mágico o sentido de um desenvolvimento material, concreto. Ou seja, é como se ele dissesse, nós não apenas existe um movimento total da história, e esse movimento é identificável, mas esse movimento se desenrola no terreno material. E ele tem algo a ver, ele é determinado pelo conjunto dos esforços que o ser humano faz para se apropriar dos materiais da natureza e transformá-los segundo as suas conveniências. Então, a história dos processos de transformação da matéria através da técnica e da indústria é o fio condutor de toda a história humana, e essa história pode ser contada numa série de etapas. Essas etapas não são necessariamente simultâneas em todos os lugares do mundo, mas elas serão percorridas de algum modo mais cedo ou mais tarde, de modo que nós podemos falar dentro dessa escala de tempo, nós podemos falar de comunidades que estão mais adiantadas no processo ou que estão mais atrasadas, mas todas elas passarão necessariamente pelas mesmas etapas. Tá certo? Então, esta ideia da metanarrativa hoje é rejeitada por quase todos os filósofos de todas as correntes, inclusive os marxistas. Né? Então, por exemplo, o pessoal da escola de Frankfurt sempre rejeitou a ideia da metanarrativa. Eles diziam, não, de fato nós não sabemos se isto existe. Um outro ponto que é importante é ver o seguinte, é que a ideia de unidade da espécie humana e a ideia de uma história da espécie humana só é concebível, a rigor, desde um ponto de vista divino. Porque materialmente nós não conhecemos essa unidade da história e muito menos podemos descrevê-la. A tentativa de Marx, evidentemente, fracassou, como nós veremos daqui a pouco.
Mas a ideia de que todos os seres humanos pertencem a uma mesma espécie, podem de algum modo ser medidos pela mesma escala, e de ter um destino comum, e que este destino pode fazer um sentido que é apreensível por nós, essa ideia só é concebível desde um ponto de vista hipoteticamente divino, quer dizer, um Deus que desde a esfera da eternidade observa e conhece o conjunto do que se passou sobre a Terra. Isso é a mesma coisa dizer que se a história faz sentido, só Deus pode conhecê-lo, tá certo? E Deus seria, na verdade, vamos dizer, o criador e a matriz desse sentido da história. Então, a própria, vamos dizer, a ideia de uma escatologia, quer dizer, de um fim do mundo, pressupõe, então, algum conhecimento do conjunto do trajeto humano sobre a Terra. Nós vamos passar por isso, por isso, por isso, e vai terminar desta maneira. Tá certo? Porém, é claro que o juízo final, quer dizer, a culminação ou o sentido final da história, não é em si mesmo um acontecimento histórico, porque a partir daí a história humana será interrompida. E como diz a Bíblia, Deus fará um novo céu, uma nova terra, que não são sequer imagináveis por nós. Tá certo? Então, haveria nitidamente um fim da história. Quer dizer, sem um fim da história, não pode haver um sentido da história. Quer dizer, você conhecer o sentido de uma narrativa pressupõe você saber como é que ela termina. E se ela não terminou ainda, o sentido não está completo, então ele não é descritível. Tá certo? Isso deveria ser uma coisa evidente para todo mundo. Quer dizer, nós temos dois enfoques possíveis da história humana. Nós temos um enfoque humano, que não consegue apreender de maneira alguma a unidade da história e muito menos o seu sentido, e tem um enfoque divino, tá certo? Que nos oferece, através da revelação, uma ideia do que será o fim da história e, portanto, o seu sentido. O sentido último seria, então, o juízo final, com a salvação dos bons e a condenação dos maus. De modo que a história seria eminentemente uma lição moral, uma conclusão moral da história. Esta ideia não é evidentemente concebível, senão desde a perspectiva divina. E foi justamente essa perspectiva divina que, vindo com a revelação cristã, permitiu que aos poucos a ideia mesma de unidade da história fosse se tornando mais concebível para as pessoas. Porém, a partir de um certo momento, essa ideia se destaca da sua fonte religiosa e se torna uma ideia autônoma, ou seja, existe, segundo Jean-Baptiste Vico, Voltaire, Montesquieu, Hegel e o próprio Karl Marx, um sentido terrestre da história humana. Quer dizer, é uma história cuja finalidade se cumpre não no juízo final e na passagem para a escala da eternidade, mas se cumpre numa meta a ser alcançada no mundo terrestre. Tá certo? Então, você vê que essa ideia, quando ela aparece, ela já tem uma contradição. Né? A ideia de sentido da história pressupõe o conhecimento do fim da história. Então, o conhecimento do fim da história, ele não é possível materialmente, ele não é possível empiricamente. Quer dizer, nós não temos a experiência do fim da história. Nós podemos, no máximo, tentar imaginá-lo. Tá certo? Porém, este ponto imaginário é o que se torna a chave que articula todo o conjunto. Ou seja, o fim que nós supomos é ele que dá a unidade de tudo que se passou antes. Então, nessa simples ideia do sentido da história já está embutido o essencial do que nós iríamos chamar de mentalidade revolucionária, que é a inversão do tempo. Ou seja, um futuro hipotético se torna a chave explicativa de todo o passado conhecido e também do presente. Que nós podemos conhecer o passado, isso é evidente. Né? Quer dizer, existe algum conhecimento histórico, de algum modo ele sempre existiu. Existe a memória humana, existem os registros, existem os documentos, existem os monumentos, etc, etc. Então, algo do passado nós sempre sabemos. Tá certo?
Então, o conhecimento do passado é um simples dado empírico. Nós sabemos que ele sempre existiu. Mais completo nos lugares, menos em outros, mas algum conhecimento do passado sempre existiu. E o futuro, tal como nós o concebemos, é simplesmente um produto da nossa imaginação, é uma suposição que nós fazemos. Tá certo? Então, a parte mais duvidosa da teoria passa a ser justamente a chave da interpretação de todo o conjunto. Quer dizer, Hegel achava que o Império Germânico era a culminação da história, tá certo? E esse Império Germânico ele estava apenas começando, tá certo? E do mesmo modo que Augusto Comte dirá que um estágio positivo do conhecimento humano será a culminação da história, quando, na verdade, esse estágio positivo estava começando a ser inaugurado pelo próprio Comte. Ele não era, portanto, um fato consumado, mas era ainda um processo em andamento, cuja culminação, por sua vez, ninguém conhecia. E quando Karl Marx diz que o fim da história será o advento do socialismo e o fim da exploração do homem pelo homem, isso também é um projeto de futuro ou uma hipótese. Então, em todos esses casos, você vê que está implícita na ideia de sentido da história, primeiro, a ideia de um melhoramento, de um progresso. Quer dizer, estamos caminhando numa direção, essa direção em si é positiva, ela representa uma culminação e uma perfeição, tá certo, dos esforços humanos. E, além da ideia do progresso, está também aí subentendida, né, o final, o coroamento, né, da história, como uma hipótese que sustenta, que dá o travamento de toda a teoria anterior. Então é evidente que todas as teorias do sentido da história, elas já vêm com uma espécie de contradição interna, que gera uma tensão, porque por um lado eles pretendem se ater ao conhecimento real dos fatos históricos, e por outro lado esses fatos só adquirem o seu peso específico em função de um futuro hipotético, tá certo? Então, em todas estas teorias, então se mescla de maneira inseparável uma explicação do passado e um programa de ação com relação ao futuro, tá certo? Então, a expectativa desse futuro, que será o coroamento da história, implica naturalmente a obrigação, por assim dizer, moral, de você lutar por esse futuro, de você se dirigir, de você caminhar na direção dele, tá certo? Então, há então uma mescla, vamos dizer, da exposição do conhecimento dos fatos e do projeto de ação futuro. Então é o caso de perguntar, você está dizendo que as coisas se passaram assim porque elas se passaram assim, ou porque, visto do ponto de vista do objetivo que você pretende alcançar, parece que elas se passaram assim. E se o objetivo fosse diferente, então a narrativa do passado também seria diferente. Então, aquela mistura, aquela tensão, vamos dizer, entre a explicação e o programa, entre o relato e o projeto, né, ela já entra em ação desde as primeiras tentativas de sentido da história, mesmo as religiosas. Quando você lê A Cidade de Deus de Santo Agostinho, ele vê a culminação do processo histórico no juízo final, mas ao mesmo tempo há ali um programa de ação, quer dizer, a finalidade é esta e, portanto, nós devemos conduzir a nossa vida assim ou assado, tá certo? Para que obtenhamos a salvação. A diferença é o seguinte, é que na visão de Agostinho, a culminação do processo não depende de maneira alguma de que as pessoas façam isto ou aquilo. Quer dizer, o fim do processo é determinado por Deus, quer dizer, haverá o juízo final de qualquer maneira. A única coisa que será decidida no curso do processo é se cada um de nós será salvo ou condenado. Ou seja, não é a ação humana que
determina a finalidade. Tá certo? Essa finalidade não depende de maneira alguma da ação humana. Isso é, o juízo final acontecerá, seja para todos serem salvos, seja para todos serem condenados, seja para uma parte ser condenada, outra parte ser salva. De modo que Agostinho ainda tem, muito clara, a noção de que o fim da história é uma intervenção divina e não um capítulo da história. Porém, esta noção ela se perde completamente a partir do século XVIII, quando começam a surgir as modernas metanarrativas, com Voltaire e depois no século XIX Augusto Comte e outros. Né? Então, o fim da história, segundo esses indivíduos, é algo a ser alcançado pela ação humana. Quem criará o estado positivo da ciência? São os seres humanos com a sua atividade científica. Quem criará o socialismo? São os seres humanos fazendo a revolução socialista e assim por diante. De modo que o fim da história surge ao mesmo tempo como uma previsão, como um projeto e como um dado objetivo fatal. Quer dizer, algo está predeterminado, mas esse algo nós temos que fazer com que aconteça. Note bem que se você aceita que o fim da história é exclusivamente o resultado da ação humana, então pode ser que esse fim seja alcançado, pode ser que não. E se você diz que ele será alcançado necessariamente, então ele não depende da ação humana. Ele é, como em Agostinho, uma intervenção externa ou uma fatalidade que não depende dos seres humanos de maneira alguma. E nas modernas metanarrativas, essas duas coisas vêm juntas. É fatal, vai acontecer de qualquer maneira, mas nós temos que nos esforçar para que aconteça. Então, evidentemente, você tem ali, se não uma contradição, pelo menos uma tensão, tá certo? Que permanece irresolvida em todas essas metanarrativas. Esta contradição, essa macro-contradição, por assim dizer, contradição estrutural da concepção inteira, evidentemente, ela requer que no tratamento da própria narrativa, quer dizer, nos detalhes, na exposição do como que se dá a evolução histórica, também se use como método a própria contradição. Tá certo? Como dizia Hegel, a dialética é o espírito de contradição sistematizado. Então, pelo fato mesmo de que o conjunto da história, o sentido da história, ou pelo menos a sua noção, traz em si esta contradição de que aquilo que é inevitável depende ao mesmo tempo da nossa ação. Então, como a concepção é contraditória em si mesma, então ela só pode ser tratada por algum meio, por algum instrumento cognitivo que leve em conta essas contradições. Tá certo? Por outro lado, é fato que esta experiência, vamos dizer, contraditória, quer dizer, de uma expectativa inevitável, que no entanto tem que ser fabricada ou tem que ser feita pela ação humana, é uma coisa que está presente em toda a vida individual humana. Quer dizer, todos nós acreditamos que temos um destino, tá certo? Mas ao mesmo tempo nos esforçamos para que esse destino se realize. O que subentende que o destino pode ser diferente daquilo que nós concebemos. Quer dizer, se temos, aí entra, por exemplo, todo, vamos dizer, o problema da predestinação, quer dizer, quando vê o protestantismo, alguns estão predestinados à salvação e outros à danação. Então, por que devemos agir em busca da salvação? Tá certo? Não há uma explicação para isso. Quer dizer, se você já está predestinado, o que você faça ou deixe de fazer, pouco importa, é apenas a graça divina que vai interferir, independentemente das suas ações. Porém, a solução encontrada para isto foi que aqueles que estão salvos, eles devem agir como se já estivessem salvos. Tá certo? Então eles devem mostrar isso para os outros. Então
eles vão agir corretamente, não porque isso vai lhes dar a salvação, tá certo? Mas para dar um exemplo ao mundo, tá certo? De que algumas pessoas estão salvas e para que exista então alguma ordem na sociedade. Tá certo? Mas também é claro que isso não responde a pergunta, porque se você está salvo, que diferença faz você mostrar isso aos outros ou não? Esta contradição está dentro, vamos dizer, do protestantismo, e já estava dentro do protestantismo muito antes de que surgissem essas metanarrativas. Então este é mais um elemento que vai contribuir de algum modo para a formação dessas metanarrativas. Quer dizer, se esse conflito protestante entre a predestinação e a ação, entre a predestinação e a moral, por assim dizer, já não estivesse presente na cultura europeia fazia 2 séculos, provavelmente o advento das metanarrativas teria tomado outra figura. Tá? Mas eu estou dizendo isso para vocês para mostrar que o conflito entre um fim predestinado, tá certo? E a necessidade de construí-lo, de alcançá-lo pela ação humana, é claro que é uma contradição, mas de certo modo é uma contradição que está presente na vida humana, que constitui parcela da nossa experiência. Ou seja, nós não conhecemos o futuro, porém nós nada podemos fazer na esfera da ação sem alguma previsão do futuro. Por exemplo, nós não sabemos se vamos estar vivos no próximo minuto. Porém, vamos continuar agindo como se isso estivesse garantido. Não há uma só ação humana que não se baseie nesta contradição, ou seja, na necessidade de dar por conhecido um futuro que você não conhece de maneira alguma. Então, como isso faz parte da experiência humana, tá certo? Universal, ou pelo menos de quem quer que tenha pensado a respeito, que há pessoas que nunca perceberam este problema, como isso faz parte da experiência humana, então, quando surgem essas metanarrativas, com a contradição que elas trazem, essa contradição então não parece, num primeiro momento, ser uma objeção séria contra as metanarrativas, porque elas ecoam algo de uma experiência que é universalmente humana. Então, é claro que o fato de corresponder estruturalmente a essa experiência humana não as valida de maneira alguma e não impede que, de um ponto de vista científico, todas elas sejam insustentáveis pelo fato de que dão por conhecido algo que não é conhecido e, além de dar por conhecido, ainda afirmam que ele tem que ser construído pela ação humana. Ora, então isso quer dizer que a incerteza da ação humana, essa mesma incerteza de que você tem que dar por conhecido aquilo que você não conhece, ela coloca no coração mesmo dessas metanarrativas uma espécie de segunda camada de problemas. Porque como que eu posso construir este futuro predeterminado pela ação humana, se a própria ação humana, individual ou coletiva, também já está viciada ou corroída por essa mesma contradição na base? Como podemos... Aqui o filósofo nos apresenta uma meta futura, que ele diz que é inevitável, mas que ao mesmo tempo tem que ser alcançada pela ação humana. Tá certo? Ou seja, no plano maior, o futuro desconhecido tem que ser dado como conhecido para que você possa torná-lo real. Tá certo? Mas a ação humana que vai construir esse futuro, cada uma das ações individuais ou coletivas, separadamente, cada uma delas também tem em si mesma essa mesma contradição. De modo que o instrumento de construção, né, do futuro, ao mesmo tempo inevitável e incerto, é também ela inevitável e incerta. Estão entendendo? Vamos dizer, um nível vamos dizer, já de dificuldade que já está na ideia mesma
das metanarrativas. Então, a metanarrativa, ela parece verossímil num primeiro momento, porque ela imita estruturalmente um conflito que é inerente à existência humana, que é o conflito de dar por conhecido o futuro desconhecido. Mas, no mesmo instante em que soa verossímil por causa disso, ela já exibe a sua dificuldade, porque esse futuro terá que ser realizado mediante uma ação humana que contém dentro de si a mesmíssima contradição. Quer dizer, a contradição que aparece em escala maior já está dentro da escala pequena também. Tá certo? Então, é evidente que desde um primeiro momento, as discussões aí tomam a forma de uma confusão imensa. O fato de que imediatamente após a publicação dos escritos de Hegel tenha surgido, por exemplo, um hegelianismo de direita, um hegelianismo de esquerda, já mostra que essa filosofia não podia ser interpretada de uma maneira unívoca. Isso quer dizer, interpretada de uma maneira unívoca seria de algum modo contraditório com a proposta mesma, uma vez que esta proposta ela era em si mesma uma contradição. Estão acompanhando isso? Então, a técnica de lidar com as contradições já vinha sendo desenvolvida desde Aristóteles. Mas Aristóteles lidou com isto não no plano da interpretação histórica, e sim no plano da técnica lógica, ou dialética, que foi criada não para você lidar com as macrocontradições da história ou da ação humana, mas com as simples contradições do pensamento. Ou seja, não para lidar com forças contraditórias no tecido da história, da vida individual, mas para lidar com ideias contraditórias. Tá certo? Então, Aristóteles criou a técnica de tratamento das ideias contraditórias através da doutrina das categorias e dos antepredicamentos. Quer dizer, ideias que parecem contraditórias na sua formulação podem não sê-lo, porque elas estão ou falando de categorias diferentes, ou estão colocadas num nível de predicação diferente, de modo que você pode reduzir a contradição a uma sequência de raciocínio perfeitamente coerente com alguma técnica, o que supõe, evidentemente, não só o domínio da técnica dialética em si, mas uma compreensão muito fina da linguagem. E por isso mesmo que Aristóteles antepôs ao tratado da dialética, e mais ainda aos tratados de lógica analítica, os tratados sobre a linguagem, como o famoso da interpretação. Ou seja, é preciso ter uma compreensão muito fina da linguagem e também conhecer as categorias, os antepredicamentos, etc., para que você não caia na esparrela de enxergar contradições onde há apenas uma contradição verbal aparente. Então, essa técnica existia, criada por Aristóteles, mas só para lidar com as ideias. De repente, quando surgem as metanarrativas, as contradições já não aparecem no plano das ideias, mas no plano da existência histórica e da ação concreta humana. Tá certo? E neste plano, a técnica requerida já teria que ser muito mais complexa que a de Aristóteles. Por quê? Porque as ideias vêm sob a forma de sentenças ou proposições. Então elas estão prontas para que você exerça sobre elas a técnica dialética de Aristóteles e remova ou resolva as contradições. Porém, as ações humanas, elas não são afirmações explícitas. Quer dizer, você tem que puxar de dentro delas um sentido. Esse sentido você tem que expor sob a forma de uma proposição, mas quem criou a proposição foi você. Tá certo? Por exemplo, é o caso de você perguntar o seguinte: você pega uma ação histórica qualquer, ou digamos, sei lá, a revolta dos camponeses na Alemanha, ou a construção das catedrais góticas, tá certo? Ou o comércio no Mediterrâneo durante uma certa época, e você diz o seguinte:
esses acontecimentos estão dizendo o quê? Né? Enquanto você não extrai de dentro deles um conteúdo de ideia e o verbaliza, não tem como aplicar sobre eles a técnica dialética. Então a operação agora é em dois níveis. Não é como só era em Aristóteles, lidar só com as proposições contraditórias. Não. Primeiro você tem que obter as proposições desde a massa obscura e muda dos fatos. Então você verbaliza os fatos. Não é isso? Então, essa técnica de extrair dos acontecimentos um sentido verbal explícito, Hegel tem essa técnica. Em vários pontos da sua obra, ele demonstra um domínio terrível disto aí. Quer dizer, ele pega um conjunto de fatos e diz: o que esses fatos estão dizendo é isto. Então, após extrair desses fatos várias proposições, então essas proposições podem continuar sendo contraditórias, então Hegel vai tentar resolvê-las. Ou seja, o tratamento dialético que é dado, vamos dizer, ao conjunto das proposições contraditórias em Hegel é uma tentativa de resolver não as contradições entre as proposições, mas as contradições entre os fatos que essas proposições idealmente expressam. É fácil você ver que a margem de erro nessa operação é enorme. Não é isso? Porque os fatos históricos realmente eles não falam por si mesmos, eles não dizem a que vieram, eles simplesmente acontecem. Não é isso? E mais ainda, nos personagens envolvidos na ação histórica, cada um os explica de uma maneira diferente. Né? Cada um tem uma motivação diferente, tem valores diferentes, tem um sentido de vida diferente, etc, etc. Então, é muito difícil você extrair daquilo, vamos dizer, um sentido de conjunto e expressá-lo. Só que você tem que fazer isso com relação, né, a vários acontecimentos históricos diferentes. Então você transforma, por assim dizer, o curso da história num curso de proposições. Mas foi você que obteve as proposições. Quer dizer, os acontecimentos históricos já passaram, eles não estão mais aí para dizer para você: olha, eu quero dizer isto. Né? Por exemplo, sei lá, uma obra de arte, um templo, né? O que esse templo está dizendo? Não, ele não diz nada, ele simplesmente fica parado no lugar. Você é que tenta extrair dali um sentido. Tá certo? Então, você vê que a técnica de Hegel já é monstruosamente mais complexa do que a dialética de Aristóteles. Tá certo? E com Karl Marx a coisa vai se tornar ainda mais complexa, porque Karl Marx afirma que todo este processo tem uma base material num fator único e constante, que é a luta do ser humano para se apropriar dos recursos da natureza. Ou seja, se Hegel tinha que fazer uma conversão, vamos dizer, dos fatos históricos em proposições, para daí lidar com as proposições e tentar tirar o sentido de conjunto dessas proposições, e através do sentido de conjunto das proposições, extrair o sentido de conjunto da história, Marx tem que fazer uma terceira operação. Cada um desses acontecimentos históricos tem que ser trazido de volta à sua base material no processo de produção. Ou seja, o que quer que aconteça tem que ser interpretado em função de um esforço econômico subjacente. Então a conversão são três, quer dizer, Aristóteles ia das proposições contraditórias para a solução e a descoberta da coerência oculta. Hegel não podia fazer isso porque o material que ele estava lidando não eram proposições, eram acontecimentos históricos. Então tem que extrair a proposição de dentro de cada acontecimento histórico e daí transformar tudo em proposição. Você tem uma série de proposições e daí você resolve as contradições entre as proposições e chega à conclusão. O sentido da história é este. Né? Em Marx tem uma terceira operação, que é a de pegar esses mesmos acontecimentos e mostrar como eles expressam, no fundo, entre aspas, não aquilo que os seus personagens acreditavam representar, mas um conflito de interesses materiais
acontecido no curso, vou dizer, da entrada dos seres humanos num tecido de relações econômicas. Quer dizer, como o essencial da história humana é a luta pela apropriação, vamos dizer, dos recursos materiais e a sua transformação de acordo com as conveniências ou necessidades do ser humano, então todos os processos históricos sociais, incluindo a religião, a arte, a filosofia, etc., são, em última análise, expressões desse outro fenômeno de ordem mais profunda, segundo Marx, que está se passando sob a superfície, vamos dizer, das ideias. Quer dizer, onde há um conflito de ideias, um conflito de valores, etc., no fundo existe um conflito de classes. O que são as classes? São os diferentes papéis que os grupos humanos assumem no curso da apropriação dos recursos materiais. Então, aí a coisa passa a ser uma operação em 3 andares. No andar de cima é a operação aristotélica da resolução das contradições entre proposições. No andar de baixo é a conversão ou reconversão das proposições nos acontecimentos históricos que elas idealmente expressam. E no terceiro andar é a conversão desses acontecimentos históricos na base que elas idealmente têm no fenômeno da mudança dos processos de produção e, portanto, na luta de classes. O processo é enormemente complexo. E não é preciso dizer que a margem de erro é monstruosa. Isto quer dizer que, a partir deste momento, absolutamente nada do que se especule nesse sentido pode ser submetido a nenhum teste científico. É impossível. Então, ainda que partes dessa filosofia, ou afirmações determinadas, talvez possam ser testadas cientificamente, a metanarrativa em si não pode. Principalmente a marxista não pode, porque ela é a mais complexa de todas. Tá certo? Então, e aí dentro disso surge um segundo problema. Como a metanarrativa é constituída de um objetivo final, que ao mesmo tempo é fatal, mas você tem que se esforçar para que ele aconteça, como se a ideia mesma de fatalidade não implicasse que a coisa vai acontecer independentemente do que você faz. Isto significa que cada ideia ou cada elemento descritivo usado no marxismo, ele contém já dentro de si também a ideia de uma proposta de ação. Isto quer dizer que não existe assim uma descrição da realidade como tal, por assim dizer, uma descrição científica, objetiva e desinteressada. Todas as atividades cognitivas humanas, elas já são ao mesmo tempo interferências no processo. Então, toda ideia é implicitamente um projeto de ação. Parênteses, essa doutrina está mais ou menos ao mesmo tempo, ou logo depois também, foi desenvolvida sob o nome de pragmatismo na América. Ali com Charles Peirce, Josiah Royce, William James, aparece a doutrina de que o sentido de um conceito não é a descrição objetiva do objeto a que ele corresponde, mas uma descrição daquilo que nós pretendemos fazer com este objeto. Ou seja, um conceito é um projeto de transformação, é um projeto de ação. Tá certo? Então, uma ideia então, mais ou menos similar já estava dentro do marxismo, e vamos dizer, a confluência de pragmatismo e marxismo aparecerá de maneira muito clara em Antonio Labriola, o filósofo marxista italiano, e no seu discípulo Antonio Gramsci. Os dois são marxistas, quer dizer, estavam conscientes de que havia um elemento pragmatista no que eles estavam fazendo. Né? Mas com pragmatismo ou sem pragmatismo, esta ideia de que a descrição de um processo objetivo já é
um projeto de ação, já está dada em Marx desde o início, e não teria como deixar de ser assim, porque se o conjunto da metanarrativa é a descrição de um objetivo, de uma meta, que ao mesmo tempo é objetivamente fatal, mas também, por outro lado, é subjetivamente obrigatório, ou seja, você tem que lutar para que o inevitável aconteça, tá certo? Ou como dizia Engels, a liberdade é o reconhecimento da necessidade. Quer dizer, eu tenho a liberdade de reconhecer que eu tenho necessariamente que fazer tal e qual coisa, porque essa tal ou qual coisa corresponde a uma finalidade inevitável. Então, se a metanarrativa na sua estrutura de conjunto é assim, isso significa que as ferramentas descritivas de cada pedaço, de cada acontecimento, de cada conceito, são também assim. Estão marcados por essa tensão, tá certo? Por assim dizer, entre o estado de coisas presente ou passado e a hipótese de futuro a que nós estamos tendendo. Não é isso? E a esta fusão indissolúvel da teoria e da prática, Marx denominou a praxis. Então, a praxis é uma teoria, sem dúvida. Essa teoria pretende ter um valor objetivo. Mas o valor objetivo dela não depende da descrição pura e simples dos fatos, e sim de que você está desempenhando sobre estes fatos a ação coerente e necessária para levá-lo à sua conclusão inevitável. Note bem que tudo isso é de uma sutileza admirável, de algum modo. Tá certo? Só que aí existe automaticamente a exclusão do conhecimento objetivo no sentido aristotélico, que é o conhecimento, por assim dizer, puramente contemplativo. Então, em Aristóteles, o conhecimento objetivo é a descrição da estrutura e do comportamento de um ente, independentemente de qualquer interferência que eu faça sobre ele. Quando Aristóteles descreve, por exemplo, a embriologia do gato, que até hoje é considerada uma das descrições mais perfeitas que existem na zoologia, ele está querendo dizer o seguinte: o processo embrionário do gato é este, independentemente do fato de que eu esteja abrindo a barriga da gata agora para saber como é que é. Muito antes de eu abrir já era assim, e se eu não abrisse continuaria sendo do mesmo modo. Então, note que dos escritos de Aristóteles, 70% são escritos de ciências naturais. Quer dizer, ele era filho de um médico, o treinamento dele foi todo nas ciências naturais, e o foco de interesse dele eram as ciências naturais. Quer dizer, de certo modo, ele só escreveu os livros de filosofia para explicar o que ele estava fazendo nas ciências naturais. Então, ele não é assim como um Hegel ou um Karl Marx, cujo interesse central é a filosofia das humanidades. Né? E este longo treino das ciências naturais o habitua à ideia de que os acontecimentos centrais da natureza são independentes do ser humano. Então, é claro que todos os elementos da natureza podem se tornar matérias-primas para o empreendimento humano de transformação. Tá certo? Até mesmo os gatos. Os seres humanos não criam gatos de raça para vendê-los por uma fortuna. Então, ou no Brasil matam os gatos para fabricar cuícas. Tá certo? Então, quer dizer, tudo que existe na natureza pode ser objeto de transformação por iniciativa humana. Mas, para que eles o fossem, é absolutamente necessário que eles por si mesmos constituíssem algo antes e independentemente da ação humana. Ou seja, eu posso usar as pedras para a construção porque as pedras são pedras e elas têm certas propriedades objetivas que eu posso utilizar. É certo? Então, se não existe a possibilidade de um conhecimento objetivo
da natureza, muito menos poderá existir a possibilidade da ação humana sobre estes mesmos objetos. Porque esta ação ela se baseia inteiramente no aproveitamento humano de propriedades objetivas que esses seres têm, propriedades que as quais, por sua vez, não dependem da intervenção humana. Não é isso? Então, Hegel ainda estava consciente disso. É aquela famosa cena em que ele ficou olhando a montanha durante meia hora e depois disse, de fato é assim. Quer dizer, a montanha é assim porque ela é assim, não fui eu que fiz, não é uma coisa que saiu da minha cabeça. Ou seja, Hegel tinha ainda esse sentido de reconhecimento da realidade material. E Karl Marx, embora ele se declare um materialista, você não vê em parte alguma esta ideia de que se a natureza existe objetivamente, e ela é um dado dentro do qual nós estamos, um dado com o qual nós precisamos contar, então é absolutamente necessário que ela possa ser descrita objetivamente por meio do conhecimento contemplativo de que falava Aristóteles, ou seja, sem nenhuma intromissão da ação humana. Isso não aparece em Karl Marx em parte alguma, de onde eu concluo que Karl Marx só era materialista da boca para fora. Então, o que ele entende por processo material é o processo histórico, o processo da ação humana, o processo da apropriação humana da natureza. Tá certo? Ora, eu acho que no capítulo 16 do Jardim das Aflições, né, eu expliquei isso, que o processo segundo Karl Marx, a única maneira de você conhecer as coisas é no processo de transformação e pelo processo de transformação. Eu digo, bom, isto às vezes é assim. Quer dizer, no curso de você interferir num processo natural, você se depara com certas resistências ou certas reações dele e você pode chegar a conhecê-lo mais profundamente através da ação que você desempenhou sobre ele. Porém, nem sempre é assim e às vezes ao contrário. A ação contradiz a possibilidade de conhecer o objeto. E eu ali dou o exemplo, quer dizer, uma coisa é você descrever, por exemplo, uma árvore, né, como é que ela nasce, como é que ela cresce, que fruto que ela dá, etc, etc. E outra coisa é você serrar a árvore e transformar numa cadeira. Né? A partir da hora que você a transformou numa cadeira, você não pode mais conhecê-la como árvore, ou seja, você desistiu da botânica para se dedicar à marcenaria. E não tem volta, você não pode retransformar aquele objeto. Tá certo? Ou seja, às vezes a intervenção humana esclarece a natureza dos seres, mas às vezes a obscurece por completo e às vezes a substitui. Tá certo? Nada disso parece ter sido levado em conta em Karl Marx, o qual acredita piamente que o processo de transformação é o processo de conhecimento. Donde ele acredita que todas as ciências e artes, etc., etc., nasceram do processo de transformação. Ou seja, nasceram, em última análise, do processo da produção. Tá certo? Então, embora possa acontecer que muitas ciências tenham nascido efetivamente de técnicas voltadas para a produção ou para a transformação do material natural, né, o fato é que essa sua origem temporal pouco tem a ver com a sua constituição lógica interna. Por exemplo, quando você passa da geometria empírica dos egípcios para a geometria teórica de Euclides, tá certo? Claro que a dos egípcios veio primeiro, mas a de Euclides introduz ali um salto qualitativo, como diria Mao Tse Tung, formidável. Ele passa para uma outra escala. E essa geometria de Euclides já não pode ser explicada pelos processos empíricos anteriores. Não é isso? Então ela tem a sua constituição cognitiva própria. Tá certo? E esta constituição cognitiva própria do conhecimento teorético, que Marx praticamente diz que não existe, que só existe o conhecimento advindo do processo de transformação. Ou seja, a origem do conhecimento é a praxis. E o que é praxis? É a teoria da prática, a prática da teoria. Tá certo? Então, vejam como o panorama vai se complicando, tá certo? Até se tornar, vamos dizer, indiscernível. Já não dá mais para você se orientar no meio disto.
E, no entanto, você vê que toda esta gente tem alguma razão para dizer aquilo que está dizendo. Porque esta confusão da prática da teoria com a prática, esta confusão, né, do futuro inevitável com a ação presente que supostamente vai criar, é, em grande parte, a condição na qual os seres humanos vivem. Ora, quando surgem as ciências teoréticas na antiguidade, elas surgem com o propósito de isolar parcialmente o ser humano dessa confusão, de modo que ele possa ver mais claro no conjunto. Quando chega então ao século XVIII e XIX, com essa nova filosofia da história que surge, né, vamos dizer, este repouso obtido pelas ciências teoréticas é anulado e voltamos a estar na total mescla de teoria e prática, tá certo? No qual toda tentativa de descrever objetivamente um processo é já uma intervenção nele. Ora, se toda ideia é uma intervenção, então isso quer dizer que por trás de cada ideia, por trás de cada teoria, você pode discernir uma intervenção implícita. Não é isso? Ainda que essa intervenção não venha a ser realizada, e ainda que ela esteja muito longe dos propósitos do indivíduo que concebeu aquela ideia. Tá certo? Então isso quer dizer que todas as ideias podem ser interpretadas de acordo com o método da praxis, conforme o seu lugar no imenso processo de transformação da natureza. Tá certo? Transformação industrial da natureza, técnico-industrial da natureza. Tá certo? Isso, evidentemente, cria para os pensadores marxistas, para os discípulos de Karl Marx, alguns problemas horripilantes. Se você quer que a sua ideia seja realizada, você tem que encontrar o agente social capaz de realizá-la. Karl Marx acreditava que esse agente era o proletariado. Tá certo? Então, por que era o proletariado não interessa por enquanto, mas seja o proletariado industrial, aquele pessoal que for retirado do campo e trazido para a cidade para trabalhar nas fábricas, e que esse seria o grande agente da transformação geral e final, tá certo, do mundo, que inauguraria o socialismo e, portanto, o fim da história. Tá certo? Então, aí surge o primeiro problema, né? Os inventores da teoria não são proletários. Nem ele é proletário, nem Engels é proletário. Então, isso quer dizer, ele precisa obter algum poder de preensão sobre o proletariado para que o proletariado consinta em ser o agente daquilo que ele está fatalmente destinado a ser o agente. E quando acompanhamos a história da atuação de Karl Marx na primeira Internacional Socialista, da qual ele emerge finalmente como o chefe, o dominador da coisa, você vê que ele teve que usar toda sorte de expedientes os mais escusos para se afirmar como chefe daquilo. E então é evidente que aí você já tem uma montanha de contradições que, de certo modo, vão adensando, tá certo, o estado de espírito marxista. Quando chega no começo do século XX e o proletariado europeu se recusa a fazer a revolução internacional e, ao contrário, consente em servir às suas nações, contrariando, portanto, o seu, aspas, interesse objetivo, porque o proletariado não tem pátria, o proletariado ele é o conjunto das pessoas cuja força de trabalho é explorada na base da mais-valia. Daqui a pouco falaremos da mais-valia, nesta aula ou na próxima. Então elas não têm a vinculação com o interesse nacional. O interesse nacional é exclusivo da burguesia. Quer dizer, a burguesia é, de certo modo, a nação. Então se esperava que, numa situação de guerra, o proletariado
se recusasse a lutar em benefício dos seus dominadores nacionais e se articulasse internacionalmente na grande Revolução Europeia, o que não aconteceu exatamente o contrário. Tá certo? Quer dizer, o entusiasmo belicoso dos proletários na Primeira Guerra foi um negócio extraordinário, foi absolutamente chocante para